Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, auxílio dos cristãos. São Bento e São Mauro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, essa é a terceira e última parte da aula sobre o rito romano. Na primeira aula, nós estudamos a formação do rito romano. Na segunda aula, começamos a ver as partes da missa. Paramos no ofertório. E agora a gente vai continuar a partir do ofertório, tá? Se tiverem alguma dúvida, por favor, me interrompam. Alguns pontos eu passarei um pouco mais rápido, outros vou me deter um pouco mais. Mas talvez o que eu tenha... o ponto que eu me detenha não seja tanto o que interessa, ou o contrário, por favor, me interrompam se acharem que é o caso, tá? Primeiro, eu estava tratando do ofertório, só para fechar esse assunto, um tema que gerou muita polêmica na época, sobretudo no século XI, quando os ortodoxos se separaram da igreja, é a questão do pão ázimo. Se na missa deve-se usar somente pão ázimo ou se pode-se usar um pão que não seja pão ázimo. No começo da liturgia, no começo dos primeiros séculos, as pessoas faziam os pães em casa, né? Não havia uma padaria, claro, e elas levavam para a missa este pão que elas faziam em casa. Este pão que era usado no ofertório, da missa, e parte desse pão o sacerdote separava para consagrá-lo. A outra parte ele era reservada para ser distribuída depois para os pobres. Isso aqui se sabe muito claramente. Tem um fato, que é um fato até um pouco divertido. Uma vez São Gregório Magno, Papa, um dos grandes reformadores da liturgia, final do século VI, começo do século VII, ele narra que ele foi dar comunhão para uma senhora e essa senhora sorriu, porque ela reconheceu que o pão que ele estava dando, que ele usara para a missa, era justamente o pão que ela havia feito e levado para a missa. Então ela riu da coincidência, e porque ele narra esse fato, nós sabemos então que o pão usado na missa era o pão que as pessoas comiam ordinariamente. Se era o pão que elas comiam ordinariamente, era um pão fermentado. Sempre, então, nos primeiros séculos, a missa era rezada com pão fermentado. Isso em todo lugar, tanto no Oriente quanto no Ocidente. Só séculos depois que a Igreja, estudando melhor o ritual judaico da Páscoa, que se descobriu que na Páscoa os judeus usavam um pão ázimo. Então, naturalmente, na Santa Ceia, Cristo usou o pão ázimo, que a Igreja vai passar a recomendar o uso do pão ázimo. Então, está aqui, há muitos séculos a Igreja de Roma usa pão ázimo na missa. No Oriente, com exceção dos armênios, dos maronitas, todas as igrejas usam pão fermentado, como é o pão ordinário, né? Aqueles que já assistiram alguma missa no rito oriental se percebe bem, por exemplo, dos melquitas, que é um pão, não é uma hóstia, né? De fato, um pão. O costume romano se baseia no fato de Nosso Senhor ter usado pão ázimo na Santa Ceia, isso já expliquei. E somente por volta do século VIII que o uso do pão ázimo se tornou a regra aqui no Ocidente. O primeiro a tratar disso é São Beda, século VIII. E por volta do século XI, o uso do pão ázimo no Ocidente se tornou universal. E o uso do pão fermentado foi abandonado. Então todas as hóstias que nós temos na missa são ázimas, né? Para prepará-las não se usa fermento. Contudo, o que é bem importante, a lei da Igreja sempre admitiu que ambos tipos de pão são válidos para a celebração da missa, tanto o pão ázimo quanto o pão fermentado, tá? Depois, entrando agora falando sobre o canto do ofertório. O canto do ofertório, assim como o canto do introito, como vai ser depois o canto da comunhão, que a gente vai estudar daqui a pouco, ele foi feito para quê?
começou com uma função prática, para preencher um espaço de tempo onde algo silenciosamente estava ocorrendo. A igreja, para que a liturgia com isso não perdesse a sua beleza, colocou então o canto da comunhão. Então ele foi estabelecido por essa razão. Como todos os cantos no início da igreja, originalmente ele era formado por um salmo. A partir do século XI e XII, com o encurtamento do ofertório, houve um encurtamento também do canto e ele tomou a forma que tem hoje. De fato, se vocês notarem, dos cantos da missa, normalmente o ofertório é um dos mais curtos. O comúnio é mais curto ainda normalmente, né? Isso, claro que não é uma regra, mas normalmente é um canto curto. Canta-se uma antífona do ofertório, com exceção da missa de Réquiem, onde ele é seguido de um versículo, com a segunda parte da antífona sendo repetida, como era feito. Depois, as orações do ofertório. Todas essas orações que a gente tem no ofertório são medievais. Antigamente, não havia essas orações do ofertório. O padre já ia diretamente para o secreta. Se vocês pegarem no missal e olharem na parte fixa da missa, o secreta é a última oração que o padre reza no ofertório. Essa oração chama-se secreta porque o padre a faz em silêncio. Então, no ofertório, primeiro o padre faz a oferta do pão. Ele tem já a hóstia ali, já está com a hóstia ali no centro do altar. Ele vai colocá-la na patena e vai fazer o ofertório do pão. Em seguida, ele abençoa a água para o cálice. São Cipriano, então, trata disso, São Cipriano do século VII. E São Cipriano até para atacar algumas pessoas que queriam rezar a missa sem a água, só com o vinho. São Cipriano vai chegar a dizer que a missa sem a mistura de água, ela é inválida. Isso aqui tem uma questão bastante interessante. Havia um grupo de hereges que defendia que a missa tinha que ser rezada com água, sem vinho. Você vê que a criatividade dos hereges é uma coisa inacreditável. De onde eles tiraram isso, eu não sei. Mas que tinha que ser rezada com água. E para combater este erro, então a igreja reforçou a ideia de que não, que a missa é rezada com vinho, o vinho misturado com água. A única exceção aqui foram os armênios. Os armênios, aqueles que são ortodoxos, né, que não se separaram de Roma, ainda rezam a missa deles assim. Os armênios que se uniram de novo a Roma rezam de forma correta, eles misturam a água ao vinho. Mas os armênios, não se sabe exatamente porquê, mas alguns estudiosos dizem que era para rebater o erro daqueles que diziam que a missa tinha que ser rezada só com água. Eles passaram a rezar a missa só com vinho, sem a adição de água. A simbologia a igreja desenvolveu depois, né? Isso aqui, por que rezava-se a missa com vinho misturado com água? Porque era assim que se tomava vinho na antiguidade. E era assim que os judeus tomavam o vinho na ceia pascal. Portanto, a igreja, sabendo que se era assim que eles tomavam o vinho, era assim que estava o vinho que Cristo usou quando instituiu a missa. Então a igreja sempre adicionou a água ao vinho na missa. Isso é feito aqui no ofertório. O símbolo que a igreja, como eu ia dizer, a igreja depois, a partir dessa realidade, dá a ela uma interpretação espiritual para que nós possamos aproveitar. E são dois os símbolos que são mais comumente usados. Primeiro, para simbolizar que Cristo, sendo uma pessoa, tem duas naturezas, natureza divina e humana, e também para simbolizar a nossa união com Cristo. Eu gosto bastante desse símbolo, sempre que posso dou para os alunos. Evidentemente, o vinho é muito superior à água. E na missa, o padre coloca na água apenas algumas gotas de água, de forma que o vinho não fique aguado, ele não estraga o vinho. E, por outro lado, é a água que vai adquirir as propriedades do vinho. A água vai ficar da cor do vinho, com o cheiro e com o sabor do vinho. O vinho representa os méritos de Cristo. A água representa os nossos méritos, que são sem valor, sem sabor,
sem nenhuma grande elevação, se unindo aos méritos de Cristo, e o padre na missa, quando oferece o cálice com o vinho já com a água. Então Deus, por assim dizer, vê aquela oferta, vendo que tem o vinho, os méritos de Cristo, juntamente com os nossos méritos. Então Deus, vendo os nossos méritos, ele vai vê-lo como se estivesse vendo os méritos de Cristo, ou seja, vendo-os com um valor muito maior do que aqueles que ele realmente tem. Então esse é um símbolo bastante bonito. Representa também, alguns gostam dessa simbologia, a lágrima de arrependimento dos pecadores. Por quê? Porque é justamente quando a gente se arrepende, a gente oferece para Deus uma penitência, uma mortificação, que vai ter mais valor na proporção da nossa união com Cristo. Como no ofertório nós temos aqui o oferecimento para Deus dos méritos de Cristo, unidos, né, os nossos méritos unidos aos méritos de Cristo, essa simbologia também é bastante válida. Faço um parênteses aqui sobre o ofertório. De todas as partes da missa, aqui os protestantes, aqui Lutero mais detestava e mais atacava era o ofertório. Então, às vezes a gente acha, puxa, não é a consagração, não é a comunhão. Não, não é. Quem trata disso aqui é o Michael Davis. E ele fala que é porque no ofertório, se a gente pega as orações do ofertório, embora no ofertório ainda não seja o corpo e sangue de Cristo, seja pão, as orações já tratam aquela hóstia, tendo em vista que ela vai se tornar o corpo e sangue de Cristo, já dá a ela um tratamento, já usa termos que mostram que ela, assim como se ela já fosse até o corpo e sangue de Cristo. Então dá ela afirma a transubstanciação, que era um dogma que os protestantes, Lutero, odiavam. Daí o ódio que eles têm. Representa também o poder das boas obras, porque se o padre vai ofertar, vai aqui, nessa hora, o padre oferece a Deus os méritos de Cristo unidos ao nosso, e para os protestantes nós não podemos ter boas obras. Então isso aqui também vai diretamente contra aquilo que os protestantes entendem por liturgia. Daí, repito, a parte da missa que os protestantes mais odeiam é o ofertório. Na reforma da missa, quando houve isso aqui depois do Concílio Vaticano II, a parte da missa que mais sofreu alteração foi o ofertório. Então aqui, em seguida, o padre então, abençoa a água. Já falei para vocês que o vinho da ceia pascal era um vinho com água. O padre então faz uma oração, essa que eu comentei na primeira aula, a oração do ofertório, do cálice, é feita no plural, porque na missa solene, lembra sempre, o autor diz aqui, a missa que ele pegou como modelo para estudar e que é mais didática, é a missa solene. Então, uma missa com diácono e subdiácono. E nessa missa, o diácono ele oferece, ele também segura na patena, na hora do ofertório do cálice, e diz com o padre as palavras do ofertório. Por isso que estão no plural, no missal, porque cabia ao diácono dar a comunhão do cálice na época em que a igreja dava comunhão nas duas espécies. Depois, o incenso e o lavabo. Então, em seguida, o sacerdote incensa os dons, né, o pão e o vinho, e incensa o altar. O altar, porque o altar é incensado? O altar é incensado porque o altar representa nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é uma adição galicana, esse incensamento não existia antigamente no rito romano. No rito romano havia duas incensações, não sei se essa expressão existe, mas enfim, né? Havia o incensamento na entrada e no evangelho, não no ofertório. Essa do ofertório veio do rito galicano para o rito romano. Os fiéis também são incensados. Isso aqui é bastante interessante, né? Então o padre é incensado, o clero que está ali no coro, ou está ajudando a missa, é incensado, os coroinhas são incensados e depois o povo é incensado. E o que nós devemos nessa hora pensar? Primeira opção, que o povo é igual ao clero. Segunda opção, aqui o incenso, isso aqui tem
pode ter vários símbolos, né? O incenso, como eu falei na primeira aula, já era usado na antiguidade pelos romanos, era usado também pelos judeus. E quando os judeus estavam no deserto e o povo se rebelou contra Moisés e Arão e decidiu que ia matá-los, Moisés e Arão tiveram que fugir e entraram na tenda onde estava a arca, que lá qualquer pessoa que se aproximasse era fulminado, então eles entraram lá para se proteger, que o povo ia matá-los. É aí que Deus fala com Moisés, dizendo que vai castigar o povo. Moisés tem uma visão e ele vê que o povo já está sendo castigado, que o povo está morrendo. E aí ele fala para Arão, corre e pega o turíbulo para aplacar a ira de Deus. E Arão sai com o turíbulo e vai incensando o povo. E à medida que o povo vai sendo incensado, Deus vai, por assim dizer, se acalmando e vai parando de castigar o povo. Então, nessa hora que nós somos incensados na missa, é uma hora bastante oportuna para pedirmos perdão a Deus dos nossos pecados. Depois, em todos os ritos, o sacerdote tem o lavabo. Ele lava as mãos antes de manusear as oferendas. Na segunda aula eu comentei com vocês que havia antigamente 2 lavabos. Esses 2 lavabos ainda existem. É que um é feito na sacristia. O padre, toda vez que ele vai rezar a missa, antes de começar a se paramentar, ele tem que lavar as mãos. Depois, esse segundo lavabo, ele começou com uma função prática. O padre ele recebia do povo a oferenda, né, o pão e o vinho, e depois então ele lavava as mãos para poder continuar a missa em respeito às coisas santas. Então essa cerimônia ocorre em diferentes momentos, já falei, 2 lavabos. Os documentos antigos não mencionam uma oração para ser recitada durante o lavabo. Havia, nos livros antigos, os missais muito antigos, diz que o padre tem que lavar as mãos neste momento. Mas não indica uma oração. Então o padre rezava uma oração pessoal, de devoção própria. E aqui o autor, o padre Fortes, que o comenta que seria natural, então, que nessa hora que ele está lavando as mãos, ele fizesse uma oração pedindo a purificação de seus pecados, para ele se ver purificado de seus pecados. E a forma mais óbvia de se fazê-lo é rezando o Salmo 25, que fala, lavo entre os inocentes minha mão, etc. As mãos. Então, essa oração acabou ficando depois para o missal, acabou entrando para o ordinário da missa. Por fim, o celebrante resume a oração do ofertório. Essa oração, Suscip Sancta Trinitas, é uma espécie de resumo de todo o ofertório. É uma oração também medieval, como são todas as orações do ofertório. E ela foi adicionada ao rito romano, o Suscip Sancta Trinitas vai entrar formalmente, definitivamente, no missal em 1570, com São Pio V. Depois, a última oração do ofertório, que é o secreta. O padre, depois do Orate Frates e a resposta do povo, Suscipio Domino, Sacrificio de Manibus Tuus, etc., que são ambos medievais também, o padre reza o secreta. A ideia aqui é pedir as orações antes do cânon, porque aqui o padre vai iniciar o cânon, e no cânon, durante o cânon, o padre vai rezar de voz baixa e não vai conversar com ninguém. Ali ele está ocupado, por assim dizer, né, com a parte mais santa da missa, que é justamente a oração eucarística, o cânon, que é aquela oração, é o núcleo da missa, dentro do qual é realizado o sacrifício e no qual o padre faz a consagração. Então, neste momento, o padre não vai mais se dirigir aos fiéis. Então, aqui é o último momento que ele tem para falar para os fiéis, para falar com os fiéis antes do cânon. Então, ele pede as orações e é por isso que ele vai ter essa oração. O nome secreto vem do fato do padre rezá-la em voz baixa, e ele vai terminar com a cláusula Per omnia saecula saeculorum, que é cantada em voz alta, por esse motivo que eu acabei de explicar. Depois, aí entramos aqui no prefácio. O prefácio, o autor, o padre Fortes, que ele diz que faz parte do cânon. Ele está separado, ele faz parte do cânon, mas ele está separado dessa parte do cânon que nunca muda. O prefácio muda, né? Há alguns tipos diferentes de prefácio.
atualmente são 11. Esse número já foi maior. Mas ele disse que esse prefácio, que é justamente a preparação, uma introdução ao cânon, ele é uma oração longa. O cânon é uma oração longa. A oração eucarística, ou seja, a ação de graças propriamente dita, como fez Nosso Senhor na Santa Ceia. Nosso Senhor, se vocês pegarem o Evangelho de São João, que traz com bastante detalhe a Santa Ceia, repete muito o que Nosso Senhor disse. Esse porquê se chama a oração eucarística, de oração eucarística, ou seja, de ação de graças, está muito claro ali, porque foi isso que Nosso Senhor fez. Por isso que em todos os ritos, essa oração ela tem uma forma de ação de graças, como é no rito romano também. O prefácio, o autor diz que faz parte do cânon. Deixa eu ver aqui se ele cita alguma coisa que vale a pena eu mencionar. Olha que interessante isso aqui, ó. O nome prefácio, ou seja, introdução ao cânon, não aparece nos livros Leonino e Gelasiano, que são os livros sacramentários mais antigos que tem, né? Ele é do começo da Idade Média. Nós o encontramos nos sacramentários Gregoriano, no Segundo Ordo Romano e em todos os comentadores medievais. Atualmente temos 11 prefácios no rito romano, 10 do sacramentário Gregoriano, que são mais antigos, né? E o 11º, que é o de Nossa Senhora, da Bem-aventurada Virgem Maria, que foi adicionado pelo Papa Urbano II, no começo do século XI. E a tradição diz que foi o próprio Papa Urbano II quem escreveu esse prefácio de Nossa Senhora. O sacramentário leonino, por outro lado, traz 267 prefácios, quase um para cada dia do ano. O prefácio sempre se deu a ele uma importância muito grande, praticamente uma importância igual a que se dá ao cânon, que era algo intocável. Depois, São Cipriano vai tratar também do Sursum Corda, que é uma das fórmulas antigas, uma das fórmulas litúrgicas mais antigas que se tem evidência. E o convite para se dar graças introduz a ideia de Eucaristia, né, de ação de graças. A ação de graças judaica, antes das refeições, tem exatamente essa forma. Então essa aqui é a oração que Nosso Senhor rezou ainda na Santa Ceia. Olha que interessante. Demos graças ao Senhor, né, Adonai, nosso Deus. E essa fórmula, então aqui eu repito aquele argumento que dei na primeira aula, a igreja tem tanto cuidado em não mudar a liturgia, que mesmo fórmulas que eram fórmulas judaicas, ela preservou. Então, a liturgia é algo que não se deve tocar. A liturgia é algo que não deve sofrer alterações. Os Sanctus. Após, então, o diálogo com o sacerdote, os fiéis e o coro cantam Sanctus, Sanctus, Sanctus. Essa aqui é uma continuação do prefácio, que vai fazer menção ao trecho de Isaías, né? Aqui Isaías já faz uma alusão à Trindade. A Trindade ela está no Antigo Testamento em símbolos. Um dos símbolos está aqui em Isaías. E aí a oração diz: Hosana ao Deus Filho de Davi, que é uma fórmula que já se encontra no Didaquê, ou seja, naquele primeiro catecismo da igreja, dos primeiros séculos da igreja. O segundo concílio de Vaison, século VI, ordenou que o santo seja cantado não apenas em festas solenes, como era o costume, mas em todas as missas, mesmo na quaresma e mesmo nos funerais, onde eles não eram cantados. Em missas de penitência normalmente não eram cantados os santos, e isso aqui vai mudar a partir do século VI, no segundo concílio de Vaison. O cânon. Eu tratei na primeira aula um pouco sobre a história do cânon, não é o que a gente vai tratar agora, a gente vai falar sobre alguns
alguns elementos do cânon da missa. Então, estima-se que o cânon foi fixado, lembra-se, a gente não sabe exatamente quando. Claro que, pela autoridade que tem o cânon romano, é de se supor que o cânon romano vem de São Pedro. E, de fato, há alguns indícios que mostram que, provavelmente, São Clemente ajudou a escrever o cânon. Mas a gente não pode dizer que o cânon que São Pedro rezava no século I é exatamente esse, porque no cânon foram sendo adicionados nomes de santos. E alguns santos são santos do século II ou século III. Então, evidentemente, que São Pedro, o cânon não estava ainda 100% formado. Quando ele ficou totalmente formado, não se sabe. Estima-se que foi com São Damaso, no século IV, né, que ele teria assumido a forma que ele tem hoje. Sabe-se que na época de São Gregório Magno, no ano 600, ele já tinha essa forma. O nome cânon quer dizer norma, regra, era o que era usado como uma medida, né, era uma cana que servia para medir as coisas. Daí o nome cânon quer dizer regra. Então ele vai significar o padrão, a maneira com a qual as coisas devem se conformar, ou seja, é o padrão como a missa deve ser rezada, por isso que nunca era mexido. O cânon começa com o Teigitur e termina com o Per omnia saecula saeculorum antes do Pater Noster. Sabe-se disso porque São Gregório, numa de suas cartas, ele diz que a oração do Senhor, o Pai Nosso, é dita imediatamente após o cânon. Portanto, sabe-se que o Pai Nosso já não faz mais parte do cânon. Todo o cânon, exceto o Per omnia saecula saeculorum, é dito, como eu falei, em silêncio. Não se sabe ao certo quando o costume de rezar o cânon em silêncio começou, mas ele está previsto já em missais muito antigos. O Teigitur, então, vai iniciar o cânon romano. Alguns usos locais, olha que interessante isso aqui, especialmente na região da Gália, adicionaram alguns santos. Monges adicionaram também São Bento. Os santos que foram adicionados são Nossa Senhora, introduzida com grande dignidade como Mãe de Deus, São Pedro, São Paulo, etc. Até ele tomar a forma definitiva que tem hoje. O que o padre vai dizer quando vai iniciar a consagração do cálice é uma fórmula muito parecida com uma forma que os judeus usavam e que vai deixar clara que os judeus, quando celebravam deixa eu explicar direito, senão vai ficar claro. Os judeus, quando celebravam a ceia pascal, eles tomavam vários cálices de vinho. Havia todo um ritual a ser seguido. Eram 4 cálices ao todo. O último deles, chamado cálice Hallel, é o que Nosso Senhor usou depois para rezar a missa. Então se sabe isso por causa da oração que o padre reza na missa, né? Que terminada a ceia, Nosso Senhor rezou a missa. Ou seja, Nosso Senhor, quando ele começou a rezar a missa, não era mais a ceia judaica, portanto a missa não é e nem nunca foi uma ceia. E Nosso Senhor, por que então ele terminou? Porque ele não fez, se ali ele estava justamente instituindo uma nova liturgia, porque ele fez questão de rezar a liturgia antiga judaica da Páscoa até o fim? Para mostrar que Nosso Senhor ele veio cumprir toda a lei, ou seja, ele veio de fato virar a página do Antigo Testamento, mas virá-la não de forma improvisada. Nosso Senhor fez tudo o que o Antigo Testamento determinava e aí então instituiu o sacrifício da nova lei. A elevação, aqui é uma coisa bastante interessante, né? A elevação da hóstia. A elevação tal qual nós temos atualmente, ela é bem posterior. Antigamente o padre, quando ele rezava a missa, ele pegava a hóstia e elevava até a altura do peito e consagrava a hóstia, segurando-a assim nessa altura. Terminada a consagração, ele depositava a hóstia consagrada sobre o corporal. Tá? Isso aqui, então, começou a gerar uma série de problemas.
as pessoas não sabiam quando a consagração tinha terminado. Porque o padre diz as palavras da consagração em voz baixa. Então, como as pessoas não sabiam a hora em que já podiam adorar Nosso Senhor Eucarístico. Então, isso gerava uma série de problemas, se já é Nosso Senhor ou não é Nosso Senhor, se já adora, se já não pode adorar. Além disso, corria na Idade Média uma ideia, evidentemente falsa, de que só assistia à missa quem cumpria o preceito, quem visse a consagração. Então, chegava a hora da consagração, as pessoas às vezes iam para perto do altar e se amontoavam ali ao redor para poder ver a consagração. Senão elas saíam de lá com o escrúpulo de que não tinham cumprido o preceito. Até o sino que se toca na hora que o padre vai iniciar a consagração, provavelmente é por conta disso. Era o aviso que o coroinha dava. Algumas pessoas ficavam fora da igreja, imagine só, né? Para elas se aproximarem e não perder a consagração. Mas olha que interessante, não é só isso, hein? Todas as liturgias, a partir das constituições apostólicas, têm a elevação do Santíssimo Sacramento. Essa elevação é parte do rito da fração da hóstia. Roma também possui logo antes do Pai Nosso. Né? Isso aqui ele está falando que chama de pequena elevação. Não é aquela elevação que o padre faz depois da consagração, que ele eleva o cálice com a hóstia. E o coroinha toca a sineta de novo. Isso aqui ele está tratando chama-se pequena elevação. Não é aquela elevação grande logo após a consagração. A elevação na consagração é um outro ponto. Até o século XII não há traços dela. Então, a pequena elevação, sim, sempre houve desde tempos imemoriais. A grande elevação, vamos chamar assim, até o século XII não se ouve falar dela. Ela teria primeiramente ocorrido antes das palavras da consagração. Já expliquei para vocês, o padre consagrava com a hóstia levantada. No século XII, sobretudo na Universidade de Paris, houve muitas disputas sobre este ponto. Muitos teólogos defendiam, atenção, que o pão não estava consagrado até ocorrer a consagração do cálice. Está errado. Então, alguns teólogos diziam, olha, quando consagrou a hóstia e ainda não consagrou o cálice, não pode adorar ainda, porque não houve consagração. Olha, isso é um absurdo. Vocês vão ver que essa questão foi resolvida de forma até muito simples. A escola oposta, que combatia essa ideia, prevaleceu com um argumento irrefutável de que, na última ceia, os apóstolos receberam a comunhão na forma de pão antes de Nosso Senhor consagrar o vinho. É o que está escrito no Evangelho. Nosso Senhor consagrou o pão e deu aos discípulos. Portanto, já era, e falou, esse é o meu corpo. Então, já era o corpo de Cristo. Depois, aqui também então virão instruções que vão dizer que se porventura acontece na hora de preparar o altar para a missa, se esquece de colocar o vinho. Então que o padre, deixa eu imaginar um exemplo melhor. Por algum motivo, sei lá, o padre consagrou a hóstia e não pôde continuar rezando a missa. Passou mal, etc. Um outro padre tem que vir e continuar rezando a missa. Então diz que o padre continua a missa da onde o outro parou, não precisa consagrar a hóstia de novo. Porque a hóstia está consagrada, ele vai consagrar só o vinho. Ficou claro essa confusão que eu fiz? Eudes de Sully, século XII, foi o primeiro bispo a ordenar a elevação tal qual nós temos agora. Para o padre erguer alto a hóstia para o povo adorar. Depois a instrução dizia para o padre, então, não consagrar mais com a hóstia levantada. O padre, como é atualmente, né, ele se debruça sobre o altar e ele consagra com a hóstia sobre o corporal, não elevando a hóstia na hora da consagração. A genuflexão do celebrante antes e após cada elevação é tardia, é posterior. Durante muito tempo ele simplesmente inclinava-se. Essa genuflexão que o padre faz antes e depois da elevação, ele termina a consagração, ele se ajoelha para adorar ao Senhor, levanta, pega a hóstia, eleva a hóstia para o povo adorar, deposita de novo a hóstia sobre o corporal, aí ele se ajoelha de novo. Isso aqui virou norma em 1570 com São Pio V. Tá?
até para combater o erro protestante que negava a presença de Cristo na hóstia. A genuflexão aqui vira norma, não quer dizer que ela não existia, porque a igreja já no século XI, para combater Berengário de Tours, que negava a transubstanciação, que a igreja vai colocar então a elevação da hóstia para o povo adorar. São Pio X concedeu indulgência para todos aqueles que olham o Santíssimo Sacramento durante a elevação. Repito aqui o que disse na outra aula. Não existe uma rubrica para o povo na missa. A rubrica é para o padre. Mas a igreja ela procura nos mostrar a forma como ela gostaria que nós acompanhássemos a missa. Pelo menos alguns trechos da missa. Então aqui São Pio X, ele concedeu indulgência para todos aqueles quando o padre leva a hóstia ao cálice, olham para a hóstia e para o cálice para adorar Nosso Senhor. Ali às vezes a gente tem uma tendência em abaixar a cabeça, etc. De novo, não tem regra, mas tem até indulgência. Aqui o Papa está mostrando o que ele gostaria, né, que nós fizéssemos. Deixa eu ver se eu esqueci algum detalhe sobre isso. Olha aqui que interessante. A opinião comum é que o costume da elevação foi instituído contra a heresia de Berengário de Tours, que negava a transubstanciação, que é o que eu falei para vocês. Tá? Comunhão. Então, terminado aqui o cânon, o padre então vai rezar o Pai Nosso. O São Gregório deixa claro, já falei, que o Pai Nosso não faz parte do cânon. Nosso Senhor, na Santa Ceia, tomou o pão e partiu, é o que está escrito. Então lembre que a igreja ela é muito atenta em todos esses detalhes. Como Cristo disse, fazer isso em minha memória, a igreja é muito atenta em fazer exatamente o que Cristo fez, sem tirar nada. Então, como Cristo partiu, todas as liturgias vão ter a fração do pão. Inclusive, isso até um dos nomes que a missa tinha era fração do pão. Então, vamos ver no final os nomes que a missa teve. Um dos nomes era esse. Isso está no Evangelho, né? Que os apóstolos se uniram para a fração do pão. Portanto, em todas as liturgias, o pão é consagrado é partido antes de ser dado aos fiéis. O Didaquê disso faz menção. A fração do pão era também um dos nomes da missa. Ligado à fração do pão está a mistura do pão e do vinho consagrados, que aqui vai ter também o símbolo da ressurreição de Cristo. Este também é um antigo e amplamente difundido costume. Antigamente, o Papa, quando ele rezava a missa, ele guardava a hóstia consagrada e na outra missa que ele fosse rezar no outro dia, nesta hora, depois da consagração, ele fazia a fração da hóstia que ele chamava de sancta, que era a hóstia que ele consagrara na outra missa, e fazia uma oração e depositava ela no cálice. Depois ele pegava a hóstia que ele consagrou naquela missa, na missa atual, e fazia uma oração, fazia a fração da hóstia e depositava também no cálice. Esta primeira parte, ou seja, que era chamado o sancta, isso caiu. Mas a segunda parte continua. O sacerdote, ele quebra um pedaço pequeno da hóstia e deposita no cálice. Depois, por que o Papa fazia isso? Para ensinar a ideia, né? Isso aqui era uma ideia para mostrar que todas as missas formam um único sacrifício na história. Isso aqui é importante a gente saber, como a igreja ensina que a missa é a renovação do sacrifício do Calvário. Não é um novo sacrifício. Então tem um sacrifício do Calvário de novo, igualzinho àquele. Não, não é de novo. É o mesmo. É a morte de Cristo na cruz que se perpetua na história. É um ato contínuo. Então, no final do mundo, a rigor, poderá-se dizer que houve uma missa. E o Papa, para poder dar essa ideia dessa unidade do sacrifício, que ele pegava a hóstia da outra missa,
para fazer parte desta liturgia, dessa missa que ele está rezando agora. Isso também existia, os bispos, quando rezavam a missa, depois a hóstia consagrada, ele mandava para as paróquias, para que os padres, nas missas que eles rezassem, também fizessem a fração daquela hóstia consagrada pelo bispo, para mostrar a unidade de sacrifício. Não só a unidade do clero com seu bispo, mas a unidade de sacrifício. Um costume antigo, citado. Isso aqui eu falei, e era o que estava escrito aqui. Esse costume, essa oração que o Papa fazia chamava-se Sancta, e a do bispo chamava-se Fermentum. É uma partícula da hóstia consagrada pelo Papa ou por um bispo, que era levada aos bispos e párocos de Roma. Estes comungavam do cálice misturado com essa partícula, da mesma forma que o Sancta simbolizava a unidade da missa, etc. Tá? Ósculo da paz. Então, uma questão controversa em épocas de coronavírus. Comentei isso na outra aula. O ósculo da paz, ele é um sinal de comunhão e de unidade. Existia em todos os ritos. Era a bagunça que é hoje? Claro que não. Então isso aqui... Professor, mas isso aqui acabou? Não, não acabou. A oração ficou. O que devia ter aqui, uma coisa que acabava atrapalhando a liturgia, porque se as pessoas tiverem que ter uma atuação, isso evidentemente gera um certo tumulto, e depois podia, creio eu, até gerar algum outro inconveniente. Então a igreja tirou isso aqui. E só depois que vai voltar na reforma da missa, mas não da forma tremenda que as pessoas se abraçam, etc. Uma coisa que não tem assim, nenhuma relação com o respeito que a liturgia merece. Tá? Eu falei para vocês que a oração do ósculo da paz permaneceu. É a oração Pax Domini sit semper vobiscum. Esse aqui é o local onde tinha o ósculo da paz, nas missas do rito romano. Um leve deslocamento dessa oração moveu o ósculo da paz para depois do Agnus Dei, que não existia, o Agnus Dei foi acrescentado depois, e da oração Domini Jesu Christi qui dixti, sergi dissesse, etc. A omissão do Pax nas missas de defuntos é porque por que na missa de defunto não tem essa oração? É porque elas eram originalmente missas privadas em que não havia comunhão dos fiéis. Sobre a comunhão. A comunhão vem logo depois da fração da hóstia. A comunhão era distribuída, diz aqui o padre Fortes, que isso aqui precisaríamos pesquisar melhor, porque eu não sei se esse era um costume amplamente difundido, mas que a comunhão nos primeiros séculos, logo no começo, era dada na mão das pessoas. Eu acho isso aqui muito provável, porque a igreja, ela foi no decorrer dos séculos, assim como as verdades de fé, todas elas estão contidas na revelação, mas a igreja foi explicitando e dando uma formulação mais clara para essas verdades de fé no decorrer da história, também as práticas litúrgicas. A comunhão no começo era em duas espécies? Era em duas espécies. Mas aí, em duas espécies, para ser dada na mão, um pouco estranho. Não, mas é que aí a gente vai ter um slide só sobre isso, Laura. Havia a comunhão do cálice, se tentou fazer de diferentes maneiras. Nunca deu certo. Por isso que a igreja aboliu. Mas a igreja tinha um motivo teológico forte para tentar. E a gente vai tratar isso logo mais. Tá? Mas por que eu acho que podia ser que a comunhão fosse dada na mão? Porque todo esse cuidado que a igreja... No começo, a igreja usava o pão que as pessoas levavam de casa, que era um pão que naturalmente esfarelava muito facilmente, como um pão esfarela. E a igreja ela foi aperfeiçoando esse cuidado com as sagradas espécies até ter a hóstia no formato, né, no modo como a gente tem hoje, que ele já vem individualizado, é feito de um modo que é para esfarelar o mínimo possível, para ter o máximo de cuidado com qualquer partícula. Então é natural que a igreja, como em vários campos,
ela foi aperfeiçoando o modo como ela fazia as coisas, e isso também na missa, como a gente viu em várias orações, o modo de dar a comunhão não deve ter sido diferente, tá? As mulheres, sempre com a cabeça coberta, elas usavam um véu branco. Com o tempo, a comunhão na boca se tornou norma, óbvio. Aí o Ordo Romano, que é do século VIII, já descreve a comunhão como sendo na forma atual. Quando o padre Forskill fala forma atual, o livro é de 1912, portanto é a comunhão de joelhos na boca. Nos primeiros séculos, as pessoas recebiam a comunhão de pé, como é costume até hoje no rito oriental. Os melquitas, por exemplo, eles recebem a comunhão de pé. A questão da comunhão sob uma espécie. Por que a igreja insistiu tanto em dar a comunhão nas duas espécies? Porque tendo Cristo na Santa Ceia dito, fazei isto em minha memória, e Cristo deu a comunhão nas duas espécies, a igreja achava que isso era obrigatório e que não podia fazer diferente. Ela tentou fazer isso de diversas formas diferentes, usando a fístula, que é um tubo metálico, mas isso aqui tinha um problema de higiene e tinha um problema também de riscos de profanação. A igreja também então tentou, que é o que fazem os orientais muitas vezes, mergulhar a hóstia no cálice antes de dar para o fiel. Mas isso aqui também era complicado de se manter. A comunhão do cálice não é uma coisa absolutamente proibida. Por exemplo, ainda hoje as pessoas que têm problema com glúten, né? Como chama, Verinha? Intolerância a glúten. Elas podem comungar do cálice. Elas avisam o padre antes, depois elas vão no final da comunhão para comungar, para não ficar sem a comunhão. Era costume antigamente, para o bebê que acabava de ser batizado, ele recebia um pouco do cálice consagrado. Ele comungava. No rito oriental, quando a criança é batizada, já dá a comunhão em duas espécies. Então, no rito oriental, o padre está dizendo que ainda hoje é assim, dá comunhão nas duas espécies. E dá a comunhão em duas espécies. E é admirável. Então isso mas aqui no Ocidente a igreja então tentou de diversas maneiras, tentou-se até por exemplo, e aqui é claro que é uma coisa que é absurda, misturar vinho não consagrado com vinho consagrado, ou mergulhar a hóstia num vinho não consagrado, mas não adianta nada, né? Então, mas a igreja insistindo muito, porque o que ela achava que de fato era obrigatório. Foi assim que Cristo fez e não tem outra forma, tá? André, diga. Mais novos, explica o que é a fístula. A fístula é um canudo, né? Um canudo metálico, muitas vezes feito de ouro, que é usado para comunhão. Ainda hoje nas missas papais ele é usado, mas ele era usado antigamente para o povo comungar. Então a fístula, só que passava de pessoa para pessoa, o risco de ter uma profanação era grande e tinha que se tomar um cuidado bastante grande com isso. O costume da comunhão, então, em uma espécie, acabou se tornando um costume na igreja latina. Eu falei para vocês, os orientais ainda hoje têm comunhão nas duas espécies, tá? Falei dos bebês, tá? Por que a igreja depois acabou, no século, depois do protestantismo, reforçando muito a questão da comunhão? A comunhão em uma espécie já existia, vou falar para vocês, mas a igreja vai reforçar isso muito depois dos protestantes, porque os protestantes, por uma razão herética, e não aqui por um motivo bom, diziam que a comunhão tinha que ser recebida sempre nas duas espécies. Por que os protestantes diziam isso? Porque eles diziam que ali era simplesmente uma ceia, que a liturgia ela é uma encenação da ceia que Cristo rezou com os apóstolos, celebrou com os apóstolos. E numa ceia, num banquete, as pessoas comem e bebem. A pessoa que vai a um banquete e só come, ela não participou propriamente do banquete.
Então ela tem que comer e beber. Então por esse motivo que os protestantes diziam que tinha que receber nas duas espécies. E a igreja então vai combater isso aqui. Até o século XII, o costume vai ser ainda a comunhão nas duas espécies. Havia, como eu falei para vocês, essa dificuldade, né? Então, eu já falei de mergulhar a hóstia no cálice, etc. Se tentou também numa época usar uma colher, não sei como é o nome dessa colher, mas era uma pequena colher que o padre pegava o cálice, do cálice consagrado, e a pessoa tinha que abrir a boca e ele tinha que jogar dentro da boca da pessoa. Era extremamente difícil. Isso aqui vai ser logo proibido, no século VII isso aqui vai ser proibido porque não dava certo. E aí que vão tentar outras soluções, como essa que eu já falei para vocês. Quando vai ser no século XIII, que já há escritos dizendo que as pessoas recebem a comunhão numa só espécie. Mas isso aqui é importante dizer, não é novidade. Por exemplo, nos primeiros séculos da igreja, quando depois da missa ia se levar a comunhão para algum doente, se levava só a comunhão, a hóstia, a espécie de pão. Não se levava a espécie de vinho. Aliás, a espécie de vinho nem se guarda, né? Ela é toda consumida. E aí então, que foi que depois de tanto se tentar e tanto se discutir, que se veio o argumento de que o padre na missa comungando das duas espécies, aquilo que Cristo mandou fazer está sendo cumprido. Não precisa que todos os fiéis comunguem das duas espécies. E foi aí que no Ocidente, diante desse argumento, foi aí que o Ocidente vai deixar a comunhão das duas espécies. Pra vocês terem uma ideia, São Tomás trata do assunto. E ele diz que a comunhão nas duas espécies ela é obrigatória só para o sacerdote que está rezando a missa. Só para o padre e não para todos os fiéis. Tá? Deixa eu só ver aqui se tem alguma coisa. O Concílio de Constança, então, no século XV, começo do século XV, vai determinar como lei, mas isso aqui só em 1418, hein? Vai determinar como lei a comunhão numa única espécie, e isso aqui vai ser confirmado pelo Concílio de Trento. Depois, as abluções e orações, que o padre faz, terminada a comunhão, o padre faz a purificação dos dedos e a purificação dos vasos sagrados. As abluções são as necessárias purificações do cálice e dos dedos após a comunhão. É algo que deve ter existido desde os tempos mais primitivos. No Ordo XIV, enfim, encontra-se uma prática em quase tudo idêntica à atual. A exceção é que, a segunda ablução, o padre, assim que termina de dar a comunhão para os fiéis, ele volta para o altar e ele vai primeiro fazer a purificação dos dedos no centro do altar, só com vinho. Então o coroinha vai até o centro do altar com a galeta de vinho e o padre faz a purificação. Aí esse vinho o padre toma. Depois o padre pega o cálice e vem até o canto do altar e aí faz de novo uma purificação com o vinho, se sobrou algum, e a água. Antigamente, essa segunda ablução o padre não bebia. Ela era dispensada em algum local limpo. Isso depois vai mudar, aí o padre também hoje toma. Então, e é muito mais conveniente que ele tome. Então, para mostrar como essas coisas a igreja vai aperfeiçoando de fato com o tempo. Enquanto isso, as orações que ele faz, ele recita essas orações, né, durante as abluções. Ambas orações são sobreviventes de várias orações ditas como devoções privadas da Idade Média. Eram as orações que algum bispo fez, e os bispos e os padres rezavam. Isso aqui ficou uma atitude de devoção do padre, para que ele não fizesse aquele ato em silêncio ou sem rezar nada, e assim como a oração do lavabo acabou entrando para o ordinário da missa, mas ela veio de uma devoção particular. Os ritos orientais, rito galicano e rito moçárabe, não desenvolveram a purificação dos vasos sagrados na cerimônia. Milão, por outro lado, mesmo sendo galicano, vai
adquirir a prática de Roma. E a prática romana, que é fazer a purificação já depois da comunhão, ela é muito mais perfeita, porque vai ser muito mais digna e vai ter muito mais cuidado com todas as partículas que sobram da comunhão. E o que fizeram quando fizeram a reforma da missa? Fizeram do modo galicano. O padre não é mais obrigado a fazer, na missa nova, o padre não é mais obrigado a fazer a purificação dos vasos sagrados na missa, e pode deixar para fazer depois, quando a missa terminou. Uma pena. Mas isso tudo é uma pena, mas aponta para o lugar, né? Se não se tem fé na presença real de Cristo, por que vai ter cuidado com os vasos sagrados e com as purificações e as abluções? As orações ditas pelos fiéis na comunhão, o confiteor, o et ainus Dei, a resposta, né? Que é o Domine, que o padre fala, com a resposta Domine não são dignos, são interessantes exemplos de adição ao missal. Elas não faziam parte da missa. Por que foram adicionadas? Elas primeiramente eram rezadas na comunhão fora da missa. Por isso tem o confiteor. Porque, puxa, já rezou um confiteor no começo da missa, por que vai rezar de novo? Porque esse confiteor, ele era rezado, como ainda é, quando o padre dá a comunhão depois, fora da missa. E aí, por costume, acabou sendo assimilada também nas próprias orações da missa. Tais orações, com o tempo, devido ao costume dos fiéis, foram incorporadas à missa. Isso parece ter ocorrido por volta do século XIII. O Agnus Dei. Assim como o introito e o ofertório, na comunhão, o coro deveria cantar para evitar que se fizesse um vazio de silêncio nesse momento. O Agnus Dei é uma oração posterior, veio para preencher o tempo da fração. Então, enquanto o padre está fazendo a fração da hóstia, da qual falamos há pouco, o coro cantava o Agnus Dei. O uso da saudação de São João Batista na comunhão é natural, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ela é dita pelos celebrantes na liturgia de Antioquia, já era dita no ritual de Antioquia. O Liber Pontificalis diz que o Papa Sérgio I, século VIII, século VII praticamente, ordenou que o Agnus Dei Quitoris Peccata Mundi Miserere Nobis fosse cantado pelos celebrantes e pelos fiéis conjuntamente durante a fração da hóstia. Primeiro, ele era cantado uma vez pelo coro e uma vez pelo clero, outra vez pelo povo. Eram 2 vezes só. No século XI, então aqui tá vendo, era cantado 2 vezes. Depois, no século XII, que ele vai passar a ter a forma que tem atualmente, que é de 3 vezes. Tá? Na missa do Sábado Santo, a missa do Sábado Santo, comentei acho que isso da outra vez, ela é uma liturgia muito antiga. Por isso que ela tem muitos elementos que a gente vê na liturgia, como era antigamente, a gente encontra na liturgia do Sábado Santo. Ele não possui o Agnus Dei, por ser antiga, assim como não tem também o ofertório e a antífona da comunhão. A fórmula usada na missa de Requiem vem do século XII, né, que é Dona Eis Requiem, a resposta. Estamos terminando. Oração de o pós-comúnio e o ad populum. Quando a distribuição da comunhão termina, a liturgia logo chega ao seu encerramento. O padre vai ter algumas orações, poucas depois da comunhão dos fiéis, e logo a missa termina. O que resta é uma curta oração de ação de graças e a despedida. A ação de graças do rito romano tinha algumas vezes ainda tem 2 orações. Isso aqui é bem interessante. Então, depois da comunhão, o costume era ter 2 orações de ação de graças. Isso aqui caiu e ficou uma oração só. Mas olha que interessante. Em algumas missas, continua tendo as 2. E é muito interessante nessa época aqui a gente está tendo essa aula. No livro leonino, as orações não têm título, mas no Gelagiano elas têm. Chama-se pós-comúnio, que é o que ficou, e oração ad populum, que aqui caiu. A segunda oração se tornou menos universal. No livro gregoriano, o pós-comúnio é chamado de ad complendum, e a segunda, super populum, ficou restrita quase que exclusivamente para o tempo da Septuagésima até a Páscoa. Humiliate capta vestra Deo, que é exatamente essa oração que tem agora. Notem que é uma oração que não tem em outras missas. O padre sempre depois ele vai rezar o pós-comúnio, que é uma oração curta, ele vai para o lado ali do altar, lá da epístola, onde está o missal, e faz essa oração. Toda missa tem o pós-comúnio.
Nas missas da féria, da época da quaresma, o padre termina o pós-comúnio e ele começa essa outra oração, que é uma reminiscência antiga, Humiliate Capite Vestra Deo. Nós a temos agora apenas na missa de féria da quaresma. A oração Super Populum é agora sempre às vésperas do dia. Despedida. Nas constituições apostólicas, o padre dizia, né, quando diz lá o ritual da missa, no final ele diz, ide em paz para o povo. Os ritos de Antioquia, Alexandria e o rito bizantino diz, vamos em paz. Ao que o povo responde, no nome do Senhor. Então vem uma curta oração de despedida. Os nestorianos, e aqui eu cito só, os nestorianos são hereges, né? Eu cito só para uma questão histórica, né? Os nestorianos vão negar que Nossa Senhora, por exemplo, é mãe de Deus. Tem apenas essa oração e a bênção final. O rito galicano possui fórmulas similares. Missa acta est, e o povo responde in pace. Tão distante quanto podemos, olha que bonito isso, tão distante quanto podemos rastrear a despedida no rito romano, no nosso rito, ela é sempre ite missa est, e o povo diz, deu graças. Missa aqui no sentido de despedida, de missio, né, de dimissio. Essa é ide, esta aqui é a despedida. Ide, a missa acabou. E o povo então agradece a Deus pelo sacrifício que foi ofertado. Isso aqui é até difícil de você ter uma missa que vai querer ter essa oração em vernáculo, porque ela perde todo o seu significado mais elevado e fica até cômico, né? Imagina o padre no final da missa, então ele vira para o povo, isso aqui o professor Orlando sempre brincava, né? E o padre diz ao povo, ide, a missa acabou. E o povo responde, graças a Deus. Então, quer dizer, fica até uma coisa cômica, quando o que é tão elevado vai sendo traduzido por uma língua vulgar, perde muito da sua beleza. As 3 orações após a despedida, o Placet, a bênção que o padre dá ao povo e o último evangelho, são acréscimos posteriores, eram devoções privadas, que acabaram fazendo parte do missal, como ocorreu com as orações preparatórias do padre, etc. Nos primeiros ordinários romanos, após o ite missa est, formava-se a procissão de retorno para a sacristia. Essa procissão para retorno da sacristia, ela tinha diferentes formas na Idade Média. Então vai ser depois, acho que só com São Pio V, que ele vai determinar como tem que ser feito para dar uma padronização, tá? Isso foi no século XVII. Foi depois de São Pio V, inclusive, foi com Clemente VIII. O último evangelho é uma das últimas adições feitas à missa. Primeiramente, era uma questão de devoção, e ele vai, o último evangelho vai ficar definitivamente na missa, para fazer parte para toda a igreja, parte do ordinário da missa, com São Pio V em 1570. Por fim, o nome missa. A missa, ela teve diversos nomes no decorrer da história. Falei para vocês que ela se chamava Fração do Pão, foi um dos seus primeiros nomes, é usado no Novo Testamento. Os padres da igreja também usavam diferentes nomenclaturas, mas 3 nomes sobreviveram. Eucaristia, que quer dizer ação de graças, né, que é a comunhão propriamente dita, ou seja, pegou aqui o todo pela parte, né, a Eucaristia é a parte do cânon da missa, então se chamou a missa de Eucaristia, ou se chamou de liturgia, liturgia quer dizer culto público, já era um nome que os romanos usavam, e missa, que é o que acabou ficando, que quer dizer, que é a parte que o padre, no final da missa, se dirige ao povo dizendo, ite missa est. O termo missa, então, é um termo latino. Portanto, é um termo que só tem cabimento se usar para a missa do rito romano. Os outros nomes, Eucaristia e liturgia, pode usar a liturgia ucraniana, a liturgia melquita. Mas a gente acaba um pouco
porque o nome missa acabou ficando comum, mas falando a missa melquita, a missa ucraniana. Mas missa propriamente dita é só a missa que tem o ite missa est. Então é só a missa em latim. Não se usa, tecnicamente falando, estaria errado dizer dessa forma. Bem, pessoal, esse é o resumão. O livro do Padre Fortescue, que é um livro que a gente está terminando a tradução e a Flos Carmeli vai lançar ainda este ano, de 2020, ele é um livro muito denso. O que eu dei aqui para vocês é um resumo, tem partes que eu nem tratei praticamente. É um livro muito denso, é um padre que conhecia muito de liturgia e muito erudito. Ele cita muito, muito mesmo. É um livro que vale muito a pena ser lido. E a aula aqui é simplesmente um resumo para dar para vocês uma ideia geral e dar a vontade, né, a curiosidade de ler o livro e ter um conhecimento mais profundo da liturgia, que é o que tem de mais importante na vida de um católico e é o que está no cerne de toda a crise atual da igreja e toda a luta atual que os católicos têm atualmente. Alguma dúvida? Não? Então vamos rezar para encerrar esta aula. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, auxílio dos cristãos, Rogai por nós. São Bento e São Mauro. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.